Eu sou Silvana Medeiros, desse canal que é o Saúde como Caminho. E agradeço mais uma vez vocês estarem aqui dando a sua atenção, compartilhando comigo minhas reflexões. Aliás, se vocês compartilham, se torna nossas reflexões sobre o bom viver. Eu quero falar hoje sobre o que é que preenche nosso coração, nossa mente, o que pode nos motivar a viver. Nós estamos vivendo um período que todo mundo está falando, muito conturbado, são muitas guerras, doenças novas, passamos por uma epidemia, muitas coisas nos assustam. E o que pode, né, do outro lado, nos trazer a calma, a paz, a alegria para a gente se acordar, para a gente amanhecer o dia e fazer nossas tarefas e conseguir curtir nossos bichinhos amados, nossos entes queridos, nossos amigos. O que é que pode nos mover para a vida? Olha, depende do momento do seu aprendizado. Primeiro é muito importante a gente sair de receitas fixas, receitas rígidas. Eu tenho falado muito sobre a flexibilidade nessa última semana. Para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente amadurecer, a gente precisa cultivar essa flexibilidade de pensamento, de sentimento, que inclusive no corpo físico, a neurociência, eu já falei um dia desse num vídeo, que a neurociência já provou que nosso cérebro, a estrutura cerebral, então hoje a língua está travando, tem uma plasticidade justamente para receber impulsos de transformação. Veja bem, nosso corpo físico está preparado para a transformação. E por que danado às vezes a gente fica ali apegado a um ponto de vista, apegado a um sentimento? Isso não tem nada a ver com a evolução, pelo contrário, tem a ver com rigidez, com medo. Medo é uma emoção muito presente na nossa vida e que tem um ponto bom, tem um vídeo aí falando sobre medo, que tem até um certo limite, é super importante para a gente, para servir de alerta e a gente ter cuidado com as situações da vida. Mas ultrapassou um certo nível, pode o quê? Paralisar você. Então, gente, o que pode, voltando à nossa pergunta, o que pode nos mover? Em algumas fases da vida, dependendo do momento, a gente vai ter motivações diferentes. Quando a gente é jovem, quando a gente é criança, a gente quer brincar. A gente está descobrindo o mundo, junto com os amigos, as amigas, ou sozinho, né? O equilíbrio das coisas. Eu lembro que eu adorava jogar pega-vareta. Quem lembra do pega-vareta, né? Aquelas varetas que você levantava com o maior cuidado para não desmoronar, para não tocar em outra vareta, e o desafio era esse. Era um exercício de atenção e cuidado. Eu adorava. Quebra-cabeça, amarelinha, pega, baleados. Olha, cada coisa maravilhosa. A gente brinca, a gente ri, a gente aprende a conviver. Depois a gente passa essa fase, a gente chega na adolescência e começa o nosso corpo a despontar para outras necessidades, outros desejos, como os desejos sexuais, lidar, e os hormônios entram em ebulição, lidar com as amizades novas, com essa nova turma que deseja outras coisas, né? Aí começa a conversar sobre namoro, sobre curiosidades relacionadas à sexualidade. Isso nos move naquela fase. E aí a gente vai crescendo e aí, e estudando, a gente começa a querer trabalhar, estudar, se orientar e se encaminhar para uma profissão. E isso nos move para esse lugar. E aí a gente estuda, a gente busca uma vaga de trabalho, a gente começa a namorar, não é? Tudo isso, algumas pensam em casar. Então, todos esses movimentos nos faz viver, nos faz ter motivação, vitalidade, alegria para o nosso cotidiano. Depois que você passa essa fase, que você conquista, faz essas conquistas, tem sua carreira profissional, como eu, a carreira, esse espaço profissional vai se encerrando. Esse lugar onde você tinha que ter uma profissão, que você tinha que se desenvolver para ter um ganho financeiro, para ter, vamos dizer, uma aceitação social, também vai finalizando. É mais uma fase. E você entra num outro momento,
que é um momento de mergulho mais profundo, que a gente precisa justamente ter o cuidado para não se perder. Porque eu vejo pessoas que se aposentam, pessoas que estão nessa outra fase, e eu estou falando isso para você que ainda pode estar na primeira fase, pode estar na infância, na adolescência, porque a gente tem que se preparar para as fases, conhecendo cada uma delas, e existe uma razão para cada uma delas. Então, o que é a razão, né, que existe depois de você encerrar, vamos dizer, a sua experiência profissional primeira, aquela que deu subsistência, e dá subsistência, né? Quando você vai se encaminhando para a aposentadoria, o que é... Ó, essa gatinha, ela faz um exercício de paciência comigo. Todo dia que eu venho gravar, ela fica aqui, girando na minha perna, fazendo acrobacia. É danada. Olha, para mim, a motivação é agora, após os 50, que você justamente já começa a encerrar seu ciclo profissional, que a vida pede mais. A vida pede um mergulho mais profundo. A vida pede que você olhe para aquilo que você realizou, para aquilo que você aprendeu e o que você pode fazer com isso para ajudar a vida de outros. É o momento agora de partilhar toda a sua experiência, gente. É o momento, é a virada. É o momento que você sai do buscar para você, ou pelo menos você deveria, né? Sair desse buscar para você, porque você já conseguiu o que você precisava, né? Se você já teve uma vida profissional, você tem uma renda. Se você fez uma família ou não, dependendo da família, aliás, que escolheu, eu tenho uma família de animais e minha família original, meus amigos, né? Eu não tive filhos físicos meus. Então, mas eu tive várias experiências, muitos estudos, lidar com doença, principalmente a depressão, e tudo isso me enriqueceu. Tudo isso me trouxe muito conhecimento, que eu estou partilhando com vocês. E estou aprendendo muito, porque não pense que você chega após os 50, eu estou com 54, e você se tornou uma pessoa paciente, uma pessoa compreensiva, uma pessoa com a mente ampliada, aberta a um aprendizado mais subjetivo da vida. Não é a idade cronológica que ele preparou para esses valores. Às vezes é agora que você vai ter a oportunidade de rever, de reavaliar seu comportamento nessas outras fases e transformar conteúdos, valores primordiais para o seu espírito, para a sua relação com Deus. A gente gira muito, a gente fala muito, a gente estuda muito, mas muitas vezes a gente deixa passar o que é essencial. E como dizia Saint-Exupéry, né, do Pequeno Príncipe, o que é essencial é invisível aos olhos. E muitas vezes, devido ao nosso exagero de atribuições, a gente deixa passar o que é essencial. Para mim, hoje, o que é essencial é olhar como eu lido com meus irmãos. Como eu estou me relacionando com a natureza, com os animais, se eu estou contribuindo. Porque com certeza hoje eu tenho maturidade para reconhecer o quanto eu já recebi e ainda recebo. Inclusive, ter a oportunidade de estar aqui, com saúde, com discernimento, para falar, para compartilhar com vocês, para fazer parcerias de crescimento humano com vocês, é mais uma oportunidade que a vida está me oferecendo. Eu estou recomeçando uma nova fase, onde eu estou trazendo tudo o que eu sei, todas as experiências que eu tive e que eu estou tendo, para um patamar de generosidade e igualdade com outros semelhantes que estão buscando a mesma coisa. Então, veja, a vida está sempre oferecendo uma nova fase de crescimento. E aí, cada vez, se você prestar atenção, essas fases elas vão se tornando mais sutis. No início, na vida material, né, quando a gente nasce, a gente tem um crescimento muito visto, porque é físico, é visceral, né? Seu corpo está crescendo, você está tendo que aprender a se adaptar a esse mundo, a comer, a fazer higiene pessoal, né? Então, a andar. Então, todo esse processo de crescimento, quando você chega aqui, é muito material, é muito físico, está no corpo físico. É um aprendizado
com o lidar com o mundo material. À medida que você vai envelhecendo, ou seja, os anos vão passando, esse aprendizado vai se tornando cada vez mais sutil, mais subjetivo, né? Na adolescência, o que é que a gente vai aprender? A lidar com nossas emoções, nossos hormônios, nosso humor que está variando mais. A gente sente mais a flor da pele na adolescência. À medida que a gente passa, que vai chegando na idade adulta, a gente vai ter que lidar o quê? Com a capacidade de bancar nossas despesas, de cuidar da gente mesmo, de fazer a nossa própria vida, de construir uma família, de escolher nosso lugar de trabalho, nosso lugar de vida. São outras demandas, também muito perceptíveis, mas ao mesmo tempo a gente vai também lidando com o desafio de amar mais, amar um companheiro, amar os amigos, amar os familiares começam agora a contar, se inverte a situação, a gente contava com eles, agora eles também precisam da nossa ajuda. Olha, mais uma outra fase. E depois vem uma outra fase ainda mais subjetiva, porque o corpo ele vai, né, envelhecendo e ele vai limitando a sua ação física, mas ele vai abrindo oportunidade para expandir a sua percepção de mundo. Para você ter capacidade, né? Se você diminui o ritmo corporal, você pode aumentar o ritmo mental, emocional, no sentido de autoobservação, de reflexão, de descobertas. Então, a evolução agora vai ser num plano mais invisível, mais sutil e ainda, para mim, eu acho, muito mais desafiador, porque é o desafio do invisível, né? Você vai lidar com uma dimensão muito mais delicada, que vai exigir de você habilidades, desenvolver habilidades e a capacidade de ver o que você não via, de perceber coisas que estão ali na sua vida e que você tinha passado por elas sem ver, como a importância do vínculo afetivo, do cuidado com o vínculo, de rever a maneira como você lida com as pessoas, como você lida com os próprios sentimentos, como você lida com as suas frustrações, com as suas emoções. Então a vida está trazendo uma oportunidade nessa fase para você, principalmente para você aprofundar o seu autoconhecimento. É isso que você está fazendo? Ou você está insistindo em se manter com os mesmos objetivos da fase anterior? Se você fizer isso, se você ficar preso ou presa, né, em motivações de fases anteriores, por exemplo, como a acumulação de bens, isso não vai nutrir sua alma. Você vai viver altos e baixos de ansiedade, de medo, de tédio. Por quê? Porque sua alma, a cada fase, precisa de outras provocações. A sua alma precisa de novos desafios. Você não pode estar repetindo, insistindo em vencer desafios que já foram vencidos. Isso aí, já pensou? Você está querendo, você aqui agora, você já estudou, fez graduação, aí ficar brincando de jardim da infância, brincando com massinha do jardim da infância, brincando com o desafio de desenvolver sua coordenação motora. Você já tem coordenação motora. Você agora precisa outros desafios, por exemplo, sair da fragmentação e entrar no movimento de integração, de união entre o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Eita desafio! Tu tá pronto? Tá pronta para isso? Né? Você pode fazer isso em qualquer idade. Quem começar mais cedo, maravilhoso. Mas nós que estamos após os 50, nós temos uma oportunidade maior, porque a gente tem mais tempo para isso. Ou pelo menos deveria ter mais tempo para isso. Para se dedicar a esse autoconhecimento. Gente, eu espero que minhas reflexões, eu sempre termino os vídeos dizendo isso, ajude vocês, tenha ajudado vocês. Eu tenho recebido feedbacks maravilhosos que têm me motivado a continuar. E aí eu sempre peço que, se vocês gostam, que vocês possam partilhar nas redes sociais, indicar para os amigos, para a gente pensar, trazer mais gente para essa corrente de reflexão, para essa corrente de revisão da nossa vida, para a construção de um mundo melhor, que esse é o nosso objetivo, para um bom viver. Então, se não se inscrever no canal, se inscreva, dê um like aí pra gente, acione o sininho aí para receber as notificações de nossos vídeos. Beijo grande, até mais tarde ou até amanhã.